Meu nome é Ana Luísa Costa. Tenho 42 anos e sou uma ex-enfermeira do pronto-socorro de Belo Horizonte, Minas Gerais. O que estou prestes a compartilhar com vocês é o testemunho da minha experiência de quase morte e como Jesus me revelou a verdade chocante sobre as celebrações de Ano Novo. Nunca imaginei que um dia estaria compartilhando essa história, mas após o que Jesus me mostrou durante aquele momento transformador, não posso mais me calar. Antes de começarmos, deixe nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. Assim, podemos nos sentir mais conectados, mesmo à distância. Não se esqueça de curtir e compartilhar suas reflexões. Vamos criar um espaço de aprendizado e troca de ideias para que possamos crescer juntos na fé. Era noite de 31 de dezembro de 2023. Eu estava trabalhando no turno da noite, como havia feito por 15 anos. Trabalhar no pronto-socorro durante as festividades de Ano Novo era sempre um desafio. Acidentes de trânsito causados por bebida alcoólica, ferimentos diversos e o caos geral que acompanha essa época do ano. Por volta das 11h45 da noite, recebemos várias vítimas de um grande engavetamento na rodovia. Entre elas, uma jovem de cerca de 25 anos, gravemente ferida em um acidente causado por direção sob efeito de álcool. Enquanto eu e minha equipe lutávamos para salvar sua vida, não consegui evitar pensar na minha filha, que estava em algum lugar da cidade comemorando o Ano Novo. Se esta mensagem está tocando seu coração e trazendo novos entendimentos espirituais, deixe seu comentário abaixo. Vamos juntos refletir e dialogar sobre o que Deus deseja nos revelar. Não se esqueça de se inscrever neste canal para mais testemunhos e mensagens transformadoras. Às 11h58, enquanto tentava inserir uma linha intravenosa no braço da paciente, senti uma dor aguda no peito. A princípio, tentei ignorá-la, pensando que era apenas estresse, mas em poucos segundos a dor se tornou insuportável. Olhei para o relógio no momento em que ele marcava meia-noite, ouvi ao longe o som dos fogos de artifício, e então tudo escureceu. No instante seguinte, senti como se estivesse flutuando acima do meu corpo. Pude ver meus colegas de trabalho desesperados tentando me reanimar. Eu havia sofrido um ataque cardíaco severo. Mas o que aconteceu em seguida foi algo além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Senti uma força poderosa me puxar por um túnel de luz. A sensação era indescritível. Não era assustadora, mas havia uma seriedade e uma intensidade que iam além de qualquer experiência terrena. Foi então que me encontrei na presença de Jesus Cristo. Sua aparência não se parecia com nenhuma das imagens ou pinturas que vemos nas igrejas. Sua glória era tão avassaladora que eu não podia encará-lo diretamente, mas sabia sem sombra de dúvida quem ele era. Ana Luísa, ele disse, e sua voz soava como uma combinação de autoridade e amor. Eu te trouxe aqui para mostrar a verdade sobre o que você e muitos dos meus filhos têm participado cegamente. Você precisa entender, não apenas no plano físico, mas a realidade espiritual por trás dessas celebrações. O que Jesus me mostrou a partir daquele momento foi tão impactante que preciso dividir em partes para que você possa compreender plenamente o que foi revelado. Primeiro, Jesus me levou a uma viagem no tempo. Ele me mostrou as origens e a evolução das celebrações de Ano Novo. Mas o que vi foi muito mais perturbador do que qualquer livro de história poderia descrever. De repente, fui transportada para o que parecia ser a antiga Mesopotâmia. O ar estava pesado, como se carregado de séculos de história e energia. Eu podia sentir o peso daquela época. Preste muita atenção, disse Jesus, pois aqui está o começo de tudo. A cena ao meu redor começou a mudar, como se o tempo estivesse se desdobrando diante dos meus olhos. Eu estava em Babilônia, em torno de 2000 anos antes de Cristo, cercada por pessoas que pareciam estar celebrando algo de grande importância. O luar iluminava suavemente um grupo de pessoas reunidas, que dançavam e cantavam ao redor de um altar rudimentar. Jesus explicou, este é o Festival de Akitu, uma celebração babilônica do Ano Novo. Ele ocorre durante a lua nova após o equinócio da primavera e marca o início de um novo ciclo para eles. Enquanto observava, fiquei fascinada com a intensidade dos rituais, mas também senti uma inquietação. Eu ainda não compreendia completamente o significado daquilo. A cena mudou subitamente, e agora eu estava na Síria, onde o Ano Novo era comemorado próximo ao equinócio de outono. Jesus continuou a me guiar através das eras, mostrando como diferentes civilizações marcavam o início de seus anos de maneira única. Vi os antigos egípcios, que celebravam o Ano Novo com base no surgimento da estrela Sírius, em torno do ano 2773 a.C. Em seguida, fomos aos fenícios e persas, que também celebravam seu ano novo em alinhamento com os ciclos naturais, mas em momentos distintos do ano.
Os gregos, por outro lado, marcavam o início do ano no solstício de inverno, em tradições que remontam ao quinto século a.C. O que me impressionou profundamente não foi apenas a diversidade dessas práticas, mas a conexão espiritual que todas elas pareciam carregar. Jesus destacou como esses povos realizavam rituais de purificação, atos destinados a limpar o corpo e a alma antes de começarem um novo ciclo. Embora essas práticas parecessem sagradas para eles, Jesus me mostrou que estavam profundamente enraizadas em uma tentativa de se conectar com divindades que não eram o verdadeiro Deus. A próxima parada foi entre os celtas, que celebravam o 1º de novembro com grandes fogueiras em honra aos seus deuses solares. As cerimônias eram vibrantes, cheias de energia, e refletiam uma reverência pela natureza ao seu redor. Jesus explicou como essas tradições sobreviveram ao tempo, adaptando-se e evoluindo até se tornarem algo que hoje é amplamente aceito, mas raramente questionado. Veja o que acontece quando a essência original não é compreendida, disse Jesus. O que você vê agora são os alicerces das celebrações modernas. Embora elas tenham mudado de forma, o propósito espiritual subjacente permanece o mesmo. Meu povo participa disso sem perceber o que está realmente acontecendo. Suas palavras ressoaram profundamente dentro de mim, abrindo meus olhos para uma verdade que eu nunca havia considerado. Então, a cena mudou novamente. Agora eu estava na Roma antiga, onde observei cidadãos oferecendo galhos de árvores consideradas sagradas como presentes de Ano Novo. Com o tempo, essas oferendas foram substituídas por moedas de ouro que traziam a imagem de Janus, o deus romano de duas faces que representava os começos e os fins. Um calafrio percorreu minha espinha enquanto eu percebia a profundidade das conexões entre essas práticas e a idolatria. Jesus me mostrou como esses costumes se transformaram ao longo dos séculos. Inicialmente, o calendário republicano romano marcava o início do ano em 1º de março. No entanto, em 153 anos antes de Cristo, o início do ano foi alterado para 1º de janeiro. Mais tarde, no ano 46 a.C., o calendário juliano consolidou essa mudança. À medida que os séculos passavam, a confusão aumentava. Durante a Idade Média, muitos cristãos adotaram o dia 25 de março, a festa da Anunciação, como o início do ano. No entanto, essa prática não era universal e acabou sendo suprimida pelos calendários civis que ganharam popularidade. Jesus me disse com tristeza: "Você vê a confusão? Eu não sou o autor da confusão, mas da paz." Suas palavras trouxeram um peso imenso ao meu coração. Eu comecei a entender que as tradições que consideramos normais hoje são resultado de séculos de compromissos culturais e espirituais que desviaram o foco do povo de Deus de seus santos dias. A cena mudou mais uma vez, e eu me vi no presente. As celebrações modernas de Ano Novo pareciam ser uma mistura de tudo que eu havia visto, mas havia algo mais sinistro escondido sob a superfície. Jesus me mostrou o que acontece no plano espiritual durante essas festividades. As pessoas estavam inconscientes das portas espirituais que estavam abrindo. Vi uma família cristã reunida em casa, assistindo a contagem regressiva na televisão. Eles riam e brindavam, sem perceber que, no plano espiritual, sombras escuras começavam a cercá-los. Os pais estavam inadvertidamente expondo seus filhos a forças que não conseguiam compreender. Jesus falou com pesar: "Meu povo acredita que essas celebrações são inofensivas, mas eles não veem o impacto espiritual que estão permitindo entrar em suas vidas e nas vidas das gerações futuras." A cena mudou novamente, e Jesus me mostrou cristãos modernos diante dele no dia do julgamento. Eles tentavam justificar sua participação nas celebrações de Ano Novo, dizendo: "Mas Senhor, fizemos isso para te honrar. Até oramos à meia-noite." A resposta de Jesus foi ao mesmo tempo firme e dolorosa: "Quando foi que eu pedi isso? Não dei a vocês os meus dias santos para observarem? Por que escolheram as tradições humanas em vez das minhas assembleias ordenadas?" Então Jesus começou a me revelar a diferença entre os dias santos designados por Deus e os feriados criados pelos homens. Ele mostrou o significado espiritual profundo de cada uma das suas festas sagradas: a Páscoa, que aponta para o sacrifício de Cristo; os dias dos pães asmos, que nos ensinam a remover o pecado; Pentecostes, que celebra o dom do Espírito Santo; a festa das trombetas, que simboliza o retorno de Cristo; o dia da expiação, que revela a remoção final de Satanás; a festa dos tabernáculos, que representa o reino de Deus; e o último grande dia, que nos dá uma visão do plano final de Deus para a humanidade. O que eu vi nesse momento me deixou sem palavras. A profundidade e a importância dessas festas eram muito maiores do que qualquer celebração criada pelo homem.
Jesus me mostrou que esses tempos sagrados não eram apenas eventos simbólicos. Eles representavam um plano eterno de Deus e uma chamada para vivermos de maneira que o honre. Jesus então me levou para um lugar que ele chamou de Galeria das Consequências. Lá, ele me mostrou o impacto espiritual direto das celebrações de Ano Novo. Não era apenas uma visão das festas daquela noite, mas um panorama das ramificações espirituais que essas práticas tiveram ao longo da história e continuam a ter no presente. Observe esta noite se desdobrar, disse Jesus, e, com essas palavras, fui transportada através dos fusos horários, vendo a celebração do Ano Novo de 2023 sob uma perspectiva espiritual completamente diferente. Em Nova York, vi uma multidão reunida na Times Square, cheia de expectativa enquanto contavam os segundos até a meia-noite. Parecia um momento de pura alegria e união. Mas no plano espiritual, sombras escuras se moviam entre as pessoas, anexando-se às suas vidas. Cada grito de comemoração era acompanhado por um obscurecimento espiritual que elas não podiam ver. Eu então me vi em Chicago, onde uma igreja estava realizando uma festa cristã de Ano Novo. As pessoas estavam orando, cantando músicas de adoração e acreditando que estavam celebrando de uma maneira que honrava a Deus. Mas até mesmo ali, Jesus me mostrou como espíritos sombrios estavam presentes, usando aquela oportunidade para abrir portas espirituais que afetariam famílias por gerações. Mesmo boas intenções não podem santificar práticas que se originam em rebelião contra mim, disse Jesus com tristeza. A cena seguinte me levou a uma casa em Los Angeles, onde jovens cristãos estavam reunidos para um evento social aparentemente inofensivo. Eles estavam jogando jogos e se divertindo, mas no plano espiritual, os demônios estavam ativamente visando esses jovens, enfraquecendo sua fé e criando brechas espirituais. O que parecia uma simples festa era, na realidade, uma batalha espiritual. Cada cena que Jesus me mostrou revelou uma camada mais profunda do que realmente acontece durante essas celebrações. Eu vi estatísticas que antes pareciam números comuns ganharem um significado completamente novo. Jesus me mostrou como o aumento de 50% nos acidentes fatais relacionados ao álcool durante a semana do Ano Novo não era apenas uma questão de responsabilidade humana, mas algo impulsionado por forças espirituais que levavam as pessoas à destruição. Jesus também me mostrou como práticas aparentemente inocentes, como fogos de artifício, tinham um significado espiritual. Eles foram originalmente criados para afastar espíritos malignos, mas no plano espiritual atual, reforçavam inadvertidamente antigas crenças pagãs que ainda estavam ativas de forma oculta. O momento mais impactante veio quando Jesus me mostrou o paralelo entre as ações dos cristãos modernos e as dos antigos israelitas. Ele me levou de volta ao Antigo Testamento, onde os israelitas adotavam práticas pagãs enquanto afirmavam ainda adorar a Deus. A mistura do sagrado com o profano provocava grande tristeza em Deus. O que você acha que significa, perguntou Jesus, quando minha palavra diz, não aprendam os caminhos das nações? Ele estava citando Jeremias, capítulo 10, versículo 2, e me fez perceber que isso não era apenas um aviso contra ídolos físicos, mas contra qualquer prática enraizada em adoração pagã, não importando quão inofensiva pudesse parecer. Jesus me levou de volta às cenas do antigo Israel. Lá, eu vi como o povo misturava práticas pagãs com adoração a Deus. Eles acreditavam que essas concessões não prejudicariam sua fé, mas a realidade era muito mais sombria. O que parecia inofensivo inicialmente acabou se tornando a base de sua queda espiritual, levando-os ao cativeiro. Pequenos compromissos que pareciam triviais tornaram-se sementes de destruição. Jesus então mostrou como esse mesmo padrão estava se repetindo hoje. Muitos cristãos modernos participavam de celebrações como o Ano Novo sem questionar suas origens. Eles acreditavam que eram apenas tradições culturais, mas as implicações espirituais eram profundas. Jesus explicou que essas práticas não afetavam apenas os indivíduos, mas também tinham consequências para suas famílias e até mesmo para gerações futuras. Em seguida, Jesus revelou algo ainda mais perturbador, a estrutura de autoridade espiritual por trás dessas celebrações. Satanás, disse ele, como Deus deste mundo, criou intencionalmente um calendário alternativo de celebrações para desviar as pessoas dos meus dias santos. Jesus me mostrou como Satanás usou confusão e desinformação para afastar as pessoas da verdade. Ele então me levou de volta à Roma Antiga, onde vi o povo celebrando o Ano Novo com oferendas ao deus Janus, o deus de duas faces, que representava começos e transições. Essas práticas, embora profundamente pagãs, foram adaptadas pela Igreja Católica na tentativa de cristianizá-las. Mais tarde, essas celebrações também foram aceitas por igrejas protestantes, perdendo qualquer conexão com suas origens espirituais.
O que começou como um feriado pagão puro tornou-se uma tradição mundial, disse Jesus, desprovida de seu significado original, mas ainda espiritualmente significativa no plano oculto. Ele mostrou como a comercialização moderna obscureceu ainda mais as verdadeiras raízes dessas práticas, tornando difícil para as pessoas enxergarem a verdade. Em seguida, Jesus me levou ao plano espiritual, onde vi demônios estrategicamente posicionados durante a noite de Ano Novo. Esses espíritos tinham equipes designadas para cada fuso horário, com o objetivo de atingir especificamente as famílias cristãs. A visão mais chocante foi ver demônios se regozijando quando igrejas organizavam eventos de Ano Novo, considerando isso uma vitória na batalha para manter o povo de Deus em ignorância espiritual. Com tristeza, Jesus disse: "Meu povo clama por avivamento, mas como posso derramar meu espírito se eles continuam apegados a práticas pagãs?" Sua voz carregava uma dor palpável. Era como se ele estivesse implorando ao seu povo para entender as consequências de suas escolhas e reconhecer a batalha espiritual que estava ocorrendo ao seu redor. Jesus então me mostrou o impacto espiritual de várias tradições modernas de Ano Novo. O que parecia ser gestos inocentes carregava um peso espiritual profundo. Por exemplo, o brinde à meia-noite não era apenas um gesto simbólico de celebração. Jesus revelou que essa prática era, na verdade, uma versão moderna de libações oferecidas a deuses pagãos nos tempos antigos. Até mesmo a música frequentemente cantada nessa ocasião, Auld Lang Syne, carregava implicações espirituais. Jesus explicou que, apesar de ser considerada uma música de nostalgia, ela mantinha vínculos com antigas tradições que muitas pessoas não reconheciam, mas que ainda tinham ressonância espiritual. Os fogos de artifício, vistos como um símbolo de alegria e celebração, foram originalmente projetados para afastar espíritos malignos. Mas no plano espiritual atual, Jesus mostrou que eles reforçavam inadvertidamente antigas crenças pagãs que permaneciam ativas de forma sutil. O momento mais doloroso foi quando Jesus me mostrou o impacto intergeracional dessas práticas. Vi pais que, sem saber, estavam abrindo portas espirituais que afetariam seus filhos. Essas celebrações repetidas ano após ano estavam criando padrões espirituais que enfraqueciam a fé das famílias ao longo do tempo. Jesus então me levou a um lugar que ele chamou de Câmara das Oportunidades Perdidas. Lá, eu vi como a história poderia ter sido diferente se os cristãos tivessem se mantido fiéis aos dias santos de Deus em vez de adotarem práticas pagãs. Vi famílias experimentando incríveis avanços espirituais durante os tempos designados por Deus. As crianças cresciam com uma compreensão mais profunda do plano divino, e comunidades inteiras eram transformadas. Jesus também me mostrou como Satanás usou a celebração do Ano Novo para se opor diretamente às festas santas de Deus. Enquanto o mundo celebra o início de um novo ano no inverno, isso está em oposição direta ao Ano Novo de Deus, que começa na primavera. Mesmo as resoluções de Ano Novo, frequentemente focadas em melhorias pessoais, contrastavam fortemente com a transformação espiritual genuína que os tempos de Deus ofereciam. A cada cena, a verdade se tornava mais clara. Jesus concluiu com palavras fortes: "Meu povo deve escolher. Eles não podem mais andar em dois caminhos. O tempo de ignorância terminou. Agora é a hora de retornarem para mim." Jesus continuou a revelar a profundidade do conflito espiritual por trás das celebrações de Ano Novo. Desta vez, ele tornou tudo pessoal. Ele me mostrou como minha própria participação em festividades de Ano Novo no passado havia afetado minha vida e minha família. Foi um momento de grande introspecção e arrependimento. Lembrei-me de momentos em que o Espírito Santo havia sussurrado ao meu coração para reconsiderar essas práticas, mas eu havia ignorado. Em vez disso, eu ria das preocupações e até incentivava outros a participar. Jesus me mostrou como essas escolhas aparentemente inofensivas haviam criado vulnerabilidades espirituais em minha casa, abrindo portas para ataques que eu nunca havia reconhecido. Mas, em meio à escuridão, Jesus me mostrou esperança. Ele revelou o que acontece quando as pessoas decidem se afastar dessas tradições e escolher os caminhos de Deus. A decisão de rejeitar as origens pagãs das celebrações traz uma mudança imediata no plano espiritual. Maldições geracionais são quebradas, e as famílias experimentam uma renovação de proteção espiritual e clareza. "Fale ao meu povo sobre meus dias santos", Jesus disse com firmeza. Ele então me mostrou, mais uma vez, a beleza e a profundidade de suas festas sagradas. A Páscoa, que nos ensina sobre a redenção através do sacrifício de Cristo. Os dias dos pães asmos, que nos convidam a remover o pecado de nossas vidas. Pentecostes, que celebra o dom do Espírito Santo. A festa das trombetas, que proclama o retorno glorioso de Cristo. O dia da expiação, que representa a remoção final de Satanás.
a festa dos tabernáculos, que aponta para o reino de Deus, e o último grande dia, que revela o plano de salvação para toda a humanidade. Essas celebrações não são meros eventos, explicou Jesus. Elas são convites divinos para entender e participar do plano eterno de Deus. Elas são oportunidades de conexão espiritual genuína e de transformação que nenhum feriado humano pode replicar. Antes de eu retornar ao meu corpo, Jesus me deu uma última advertência. O tempo para a ignorância acabou. O julgamento começa na minha casa, e aqueles que conhecem a verdade devem proclamá-la. Mas saiba que Satanás tentará desacreditar essa mensagem. Ele usará líderes religiosos para justificar essas práticas sob a bandeira da liberdade em Cristo. Você será acusada de legalismo e enfrentará pressão social para se silenciar. Mas não tenha medo, pois eu estou com você. Jesus também mostrou o que acontece com aqueles que escolhem ignorar essa advertência. Eles permanecem espiritualmente vulneráveis. Suas orações perdem eficácia, seu crescimento espiritual estagna, e suas famílias continuam expostas aos ataques do inimigo. As portas espirituais abertas permitem que forças escuras operem com liberdade, muitas vezes sem serem detectadas. Quando voltei ao meu corpo, o impacto da visão permaneceu comigo. Eu acordei com um fôlego profundo, e o relógio marcava 12h15. Eu tinha estado clinicamente morta por apenas 15 minutos, mas as revelações que recebi durante esse breve período mudaram minha vida para sempre. Desde então, minha vida tomou um novo rumo. Decidi abandonar minha carreira como enfermeira para me dedicar integralmente a compartilhar essa mensagem. Comecei a observar os dias santos de Deus e a estudar profundamente suas escrituras. Também comecei a reunir testemunhos de outros que haviam recebido revelações semelhantes sobre as origens pagãs de muitas celebrações modernas. As reações das pessoas têm sido variadas. Alguns reconhecem imediatamente a verdade e experimentam um avivamento espiritual profundo. Outros, especialmente líderes religiosos, rejeitam a mensagem com hostilidade, recusando-se a considerar que essas práticas possam estar erradas. Muitos outros demonstram curiosidade, mas hesitam em tomar uma decisão tão radical. Apesar disso, não posso permanecer em silêncio. O preço espiritual é alto demais. Essa mensagem não é apenas sobre as celebrações de Ano Novo. Trata-se de uma escolha entre os caminhos de Deus e as tradições dos homens. Trata-se de decidir se realmente serviremos a Deus em seus termos ou se continuaremos a misturar o sagrado com o profano. Obrigado por acompanhar esta parte até o fim. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvi-la. Juntos, podemos ajudar mais pessoas a descobrir a verdade de Deus e a experimentar a liberdade que vem de seguir seus caminhos. Não se esqueça de se inscrever neste canal para receber mais testemunhos e mensagens edificantes. Você não está sozinho nessa jornada, e a vitória em Cristo é garantida. As palavras de Jesus ainda ecoam em meu coração. Vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Agora, a decisão é sua. Escolha sabiamente, pois essa batalha espiritual é real, e suas consequências são eternas. Jesus me levou para um lugar que ele chamou de Câmara das Consequências Atuais. Lá, pude ver em tempo real os efeitos espirituais das celebrações de Ano Novo na vida das pessoas. As cenas pareciam normais na superfície, mas no plano espiritual, a verdade se revelava de maneira clara e perturbadora. Vi uma família cristã reunida em casa. Eles riam, brindavam e contavam os segundos para meia-noite. O ambiente parecia alegre e cheio de esperança. No entanto, no plano espiritual, sombras escuras começaram a cercá-los. Jesus me mostrou como cada gesto aparentemente inofensivo, o brinde, o som dos fogos de artifício, criava aberturas espirituais. Os pais, sem saber, estavam permitindo que influências espirituais negativas se aproximassem de seus filhos, tornando-os vulneráveis a ataques futuros. Em outra cena, Jesus me levou a uma igreja onde os membros estavam de joelhos, orando fervorosamente por um avivamento. No entanto, Jesus revelou como as celebrações de Ano Novo organizadas por essa mesma igreja estavam impedindo as bênçãos que eles buscavam. Eles clamam pelo meu espírito, disse Jesus, mas como posso abençoá-los enquanto continuam a misturar o sagrado com o profano? Suas palavras trouxeram um peso esmagador ao meu coração. Também vi jovens cristãos participando de festas em casas particulares. Eles estavam rindo, jogando e compartilhando momentos que pareciam ser de pura diversão. No entanto, Jesus me mostrou a realidade espiritual. Esses jovens estavam sendo especificamente visados por demônios que buscavam enfraquecer sua fé. O que parecia ser um encontro social inocente era, na verdade,
Um campo de batalha espiritual. Cada cena revelava o impacto profundo e duradouro dessas celebrações. Vi como até mesmo estatísticas familiares, como o aumento de 50% nas mortes relacionadas a álcool durante o período de Ano Novo, tinham raízes em forças espirituais que levavam as pessoas ao caos e à destruição. Jesus também me mostrou a história por trás de práticas como os fogos de artifício. Originalmente, eles eram usados para afastar espíritos malignos. No entanto, no plano espiritual atual, essas explosões reforçavam inadvertidamente as crenças pagãs de seus criadores. Mesmo sem intenção consciente, essas tradições continuavam a carregar uma energia espiritual negativa. Mas em meio a essas visões sombrias, Jesus me deu um vislumbre de esperança. Ele me levou a um lugar que chamou de Câmara da Restauração. Lá, vi famílias que haviam escolhido abandonar essas práticas e retornar aos caminhos de Deus. Elas estavam experimentando paz, proteção espiritual e crescimento em sua fé. Seus filhos não eram mais vulneráveis às mesmas forças que haviam afligido gerações anteriores. Jesus também me mostrou igrejas que haviam tomado a decisão corajosa de ensinar a verdade. Essas comunidades estavam experimentando avivamentos genuínos. O Espírito Santo estava presente de maneira palpável, transformando vidas e até mesmo as comunidades ao seu redor. É isso que eu sempre desejei para o meu povo, disse Jesus. Não compromissos com o mundo, mas um retorno completo aos meus caminhos. Por fim, Jesus me olhou diretamente nos olhos e disse: diga ao meu povo para escolher. Agora eles conhecem a verdade. Eles devem decidir se vão me seguir ou continuar nos caminhos dos homens. Mas diga-lhes que eu estou com eles. O tempo é curto. Com essas palavras, fui trazida de volta ao meu corpo. O relógio marcava 12h15, e eu estava de volta ao pronto-socorro, cercada pelos rostos preocupados dos meus colegas. Embora tivesse estado clinicamente morta por apenas 15 minutos, o que vivi foi suficiente para transformar toda a minha perspectiva e direção de vida. Desde então, dediquei minha vida a compartilhar essa mensagem. Não é fácil, mas sei que é um chamado divino. As pessoas precisam ouvir a verdade. Tenho estudado os dias santos de Deus, guardando-os e ajudando outros a entenderem sua importância. Também tenho compartilhado histórias de pessoas que, como eu, receberam revelações semelhantes sobre as consequências espirituais de aderir a tradições pagãs. As últimas palavras de Jesus continuam ressoando em meu coração. Vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Agora, a escolha é sua. Escolha com sabedoria, porque essa batalha espiritual é real, e suas consequências são eternas. Muito obrigada por acompanhar este testemunho até o final. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. Juntos, podemos ajudar mais pessoas a descobrir a verdade de Deus e a liberdade que vem de seguir os seus caminhos. Não se esqueça de se inscrever neste canal para receber mais testemunhos e mensagens edificantes. Você não está sozinho nesta jornada, e a vitória em Cristo é garantida.